Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Hoje eu e você vamos resolver uma outra questão de concurso público, uma questão relacionada às disposições gerais da Lei 9.504, da Lei das Eleições. Antes de eu e você irmos à nossa questão, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, de curtir o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais lá no Gabaritando Eleitoral e eu e você veremos uma série de conteúdos sobre preparação para concurso público e sobre o direito eleitoral. Eu quero contribuir, quero facilitar a sua jornada para conquistar a sua aprovação. Por favor, não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal. Pessoal, a nossa questão de hoje diz respeito às disposições gerais da Lei 9.504. Nessa parte inicial, a Lei das Eleições cuida de data das eleições e trata de sistemas eleitorais, bem como alguns requisitos que devem ser cumpridos pelos partidos políticos para que possam participar das eleições e lançar candidatos. Essa nossa questão diz respeito às eleições para presidente e governador. Nas eleições para presidente e para governador, há a aplicação do sistema eleitoral majoritário. Mas qual sistema eleitoral majoritário? Pessoal, vamos lá. Diz a questão assim: sobre a eleição para presidente ou governador. Nessa eleição é incorreto afirmar que, não, sobre as eleições para presidente e governador, eu e você não devemos nos esquecer que, para a definição de quem será considerado eleito, é aplicável o sistema eleitoral majoritário por maioria absoluta, ou seja, considera-se eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos. Cuidado! Maioria absoluta não é 51% dos votos. Maioria absoluta é 50% mais o primeiro número inteiro, ou seja, o primeiro número inteiro superior a 50% dos votos válidos. Nos sistemas eleitorais aplicáveis no Brasil, desconsidera-se para qualquer efeito os votos em branco e os votos nulos. Aí você vai me dizer, mas professor, eu aprendi que o voto em... Mentira, voto em branco é equiparado ou tem os seus efeitos equiparados ao voto nulo. É desconsiderado. Aí você vai falar, mas professor, e se mais de 50% dos eleitores votarem branco ou votarem nulo? Isso quer dizer que a definição dos eleitos dar-se-á com os votos válidos. Desconsidera-se os votos em branco e os votos nulos para qualquer efeito. Então tá, vamos lá para a nossa questão. Essa questão vai dizer respeito sobre as eleições para presidente, para governador. Para ser eleito nessas eleições tem que ter mais de 50% dos votos válidos. Mas e se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta dos votos? Isso quer dizer que nós teremos um segundo turno de votação entre os dois candidatos mais votados. Essa é a razão pela qual esse sistema eleitoral é chamado de sistema eleitoral majoritário de 2 turnos. Nem sempre há a realização de um segundo turno de votação. Haverá a realização de um segundo turno de votação quando nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos. Neste caso, faz-se um segundo turno de votação. Vamos comigo na questão. A gente precisa identificar nessa questão a alternativa incorreta. A alternativa A diz o seguinte: quando for o caso de 2 turnos, se ocorrer morte, desistência e impedimento legal de candidato, não pode promover ou não poderá o partido político promover a respectiva substituição. Pessoal, a substituição de candidatos só é possível
até o primeiro turno, inclusive dentro de um prazo. O artigo 13 da Lei 9.504 estabelece que seja nas eleições proporcionais, seja nas eleições majoritárias, a substituição de candidato só é possível até 20 dias antes da data das eleições, salvo o caso de falecimento, hipótese em que é possível substituir candidato até o dia do pleito. Mas se já encerrou o primeiro turno, ou seja, é o caso de 2 turnos, como diz a assertiva. Se é o caso de 2 turnos, quer dizer que nós já superamos o primeiro turno de votação. Porque antes do primeiro turno de votação não há possibilidade de saber se haverá ou não segundo turno. Como a assertiva diz que é o caso de 2 turnos, isso quer dizer que em primeiro turno nenhum partido ou nenhum candidato alcançou a maioria absoluta e nós passamos ao segundo turno de votação. Se entre o primeiro e o segundo turno de votação ocorrer morte, renúncia, impedimento, desistência, em qualquer dessas situações entre o primeiro e o segundo turno de votação, não existe substituição de candidatos. Não se admite substituição de candidatos após o primeiro turno de votação. Isso quer dizer que essa alternativa A está correta. Veja, quando for o caso de 2 turnos, ou seja, nós já terminamos o primeiro turno e já sabemos que haverá um segundo turno de votação. Se ocorrer morte, desistência ou impedimento legal, não pode o partido promover a respectiva substituição. Verdade, não pode, porque entre primeiro e segundo turno não se admite substituição de candidato. Próxima assertiva. A próxima assertiva diz assim: quando for o caso de 2 turnos e se ocorrer morte, desistência, impedimento, será convocado dentre os remanescentes o de maior votação. Pessoal, todas as vezes que entre o primeiro e o segundo turno de votação, isso quer dizer, naqueles cargos regidos pelo sistema eleitoral majoritário por maioria absoluta, se ocorrer morte, renúncia ou cassação, impedimento legal de um dos 2 concorrentes, porque se há um segundo turno de votação, esse segundo turno é disputado entre os 2 candidatos mais votados. Se um deles desistir, falecer, ficar impedido, desistir, ocorreu qualquer hipótese de uma dessas, ou seja, morte, renúncia, cassação, impedimento, nesses casos, nós teremos a necessidade de convocar dentre os candidatos que sobraram lá do primeiro turno de votação. Veja, dentre os que sobraram será convocado de maior votação, ou seja, o terceiro colocado. Então, se entre o primeiro e o segundo turno de votação nós tivermos morte, renúncia, cassação e impedimento, convoca-se dentre os candidatos lá do primeiro de maior votação, terceiro colocado. Então vamos reler a assertiva. A assertiva diz: quando for o caso de 2 turnos, se ocorrer morte, desistência, impedimento legal de candidato, será convocado dentre os remanescentes o de maior votação. Verdade, chama o terceiro colocado para disputar o segundo turno de votação. Alternativa C. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos somente os votos nulos. Pessoal, para a definição dos eleitos, considera-se apenas os votos válidos. Votos válidos são aqueles votos dados a candidatos regularmente registrados. Aqueles candidatos que fizeram o seu pedido de registro de candidatura e o pedido foi deferido pela Justiça Eleitoral. Os votos nulos decorrentes de manifestação apolítica do eleitor. Aquele voto em que o eleitor voluntariamente ou por erro digita um número inválido na urna eletrônica. Esse voto é um voto nulo. E o voto em branco, tem a tela em branco lá na urna eletrônica. Se o eleitor votar nulo ou votar em branco, esses votos são desconsiderados. A assertiva C diz assim: não, exclui-se apenas os votos nulos. Mentira! Para a definição dos eleitos,
exclui-se os votos em branco e os votos nulos, ou seja, essa é a assertiva incorreta. Veja, diz, será considerado eleito que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos somente os nulos. Mentira, excluídos os votos. O que está errado não é, na verdade, os excluídos, é o somente excluídos os nulos e os brancos, excluídos os votos em branco e os votos nulos. Alternativa D, diz assim, será considerado eleito que obtiver a maioria absoluta dos votos, excluídos os votos em branco e os votos nulos. Essa assertiva está correta. Pessoal, então a gente encerra essa nossa questão e uma próxima oportunidade eu trago uma outra questão sobre um outro tema para que eu e você resolvamos aqui no Gabaritando Eleitoral. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os comunicados de novos vídeos, de novos conteúdos. Não deixe de curtir o nosso vídeo e de nos seguir nas redes sociais. Então, no mais, que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.